Uma nova small cap na minha carteira. Hoje eu vou falar sobre uma ação que chegou a valer R$ 15 e hoje está valendo aí seus R$ 6,70. É uma ação muito ligada ao setor de óleo e gás e tem conseguido entregar crescimento e apesar que o preço da ação caiu bastante, a gente tem visto que os resultados da empresa têm melhorado ao longo do tempo. Meu nome é Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Lembrando, pessoal, que essa não é uma recomendação de investimentos. Também vou pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal para não perder nada, que ativem o sininho e deixem um like que ajuda demais o canal. E comentem o que vocês acham desse vídeo, se vocês têm a ação que eu vou revelar, qual você gostaria que eu trouxesse aqui também, qual você acha que é uma ação interessante que eu poderia dar uma olhada. Bom, então vamos lá, começando a falar qual que é a ação que eu adicionei na minha carteira, né, a nova small cap da minha carteira. Se trata da Priner Serviços Industriais. Então, essa é uma ação que fez IPO lá em 2020, um pouco antes da pandemia estourar. Na época, ela fez um IPO a R$ 10, a ação chegou a valer R$ 15 e de lá para cá teve uma queda considerável e hoje está valendo aí próximo de R$ 6,70. A ação hoje, então, está valendo, né? A empresa vale hoje algo como R$ 260 milhões. Bom, começando a falar um pouco sobre a história, a Priner, ela se trata de um spin-off, ou seja, ela era uma empresa dentro da Mills. Não sei se todo mundo conhece a Mills, mas a Mills é uma empresa que faz locação de equipamentos para engenharia. E dentro da Mills eles tinham uma divisão de serviços industriais. Então, por isso, inclusive, que a Priner chama serviços industriais. O que aconteceu foi que esse segmento foi crescendo dentro da Mills. E até que em 2013, a Mills fez o spin-off da divisão de serviços industriais, sendo que a Leblon Equities, uma gestora, acabou encampando a Priner Serviços Industriais, né, sendo esse spin-off da Mills. Na sequência, eles fizeram algumas aquisições, a empresa veio crescendo, e até que em 2020, eles fizeram o IPO. A ideia do IPO na época era de conseguir levantar dinheiro para fazer aquisições e sustentar o crescimento da Priner. Como eu comentei, ela teve uma certa sorte que o IPO conseguiu sair pouco antes da pandemia estourar. No primeiro dia de negociação das ações da Priner, a ação chegou a subir 30% no dia, então teve um crescimento muito forte. E, obviamente, né, com a pandemia, o setor de óleo e gás foi muito impactado e acabou impactando indiretamente também a Priner. E hoje a gente vê as ações negociando a 6,70, ou seja, se a empresa voltasse para o auge, né, ou seja, se a ação voltasse aí para o seu patamar mais elevado, a gente teria um potencial de valorização de, sei lá, 150%. Óbvio que eu nunca gosto de olhar dessa forma. Só porque uma ação chegou a valer 10, 15, 20 reais, não significa que esse deveria ser o seu valor justo. A gente tem que olhar o que aconteceu e olhar o futuro dessa empresa. Então, para mim, o que importa é daqui para frente. Bom, então, falando um pouco sobre o que a Priner faz de serviço, ela tem alguns segmentos, tá? O mais comum dela é o segmento de acesso, que é uma coisa um pouco abstrata de se entender, mas eles fazem projeto, delineamento e fazem alocação de andaimes para fazer o acesso junto a plataformas de petróleo, por exemplo. Então, a gente chama de acessos verticais. Não é um serviço de grande agregação de valor, em especial na parte de locação de andaimes, tanto que para mim esse aqui é o negócio de menor rentabilidade dentro da Priner. Esse já foi o principal segmento dentro da Priner. Na sequência, eles começaram a aumentar o seu leque de opções, indo para pintura industrial, isolamento térmico, habitat, engenharia de integridade e inspeção. Todos esses serviços industriais, eles são serviços que demandam uma mão de obra com uma boa qualidade. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, de pintura industrial, parece uma coisa um pouco vaga, né? Poxa, pintura, o que tem de mais nisso? Mas lembre-se que quando vocês lidam com a parte industrial, a gente está falando de ambientes extremamente hostis. Imaginem uma plataforma de petróleo que fica no mar, que fica na parte em que há toda aquela água salgada. A água salgada tem um poder de corrosão grande. Por conta disso, você tem que ter uma pintura industrial especializada para isso. Então, todos esses serviços aqui, eles são serviços complexos, que você depende de certificações para conseguir realizar. Por conta disso, eu gosto do fato de que a Priner tem migrado mais para estes serviços e em detrimento ao segmento de acesso, como a gente vai dar uma olhada. Bom, hoje, como é que está a estrutura acionária da Priner? Boa parte 95% das suas ações estão no free float, ainda tem ali uma posição grande de gestoras e um ou outro acionista pessoa física.
A administração da empresa também tem algumas ações. Hoje a empresa também fez a aquisição de 2 empresas em que ela não tem 100%, que no caso foi a Brito Cash e a Gemaia Construtora. E a Gemaia Construtora, essa daqui é um case que a gente tem que olhar um bocado a fundo para entender, porque vai mexer bastante com o resultado da empresa ao longo desse terceiro e quarto trimestre. Bom, falando sobre a receita líquida, olhando até 2019, então a gente precisa traçar uma reta aqui, né? A gente vê que em 2016 a Priner tinha uma receita líquida de 204 milhões, em 2019 a empresa tinha uma receita líquida de 350 milhões, ou seja, ela vinha num crescimento bom até que veio a pandemia. Como eu comentei, a Priner no começo ela era muito focada no segmento de óleo e gás, e 2020 o preço do petróleo desabou, não só isso, veio a pandemia, muita coisa teve que ser paralisada, e a gente vê que a receita da empresa desabou. 2021 foi um ano de recuperação e a gente vê que a empresa volta a ter um crescimento bom da sua receita. Eu acredito que a gente deve ter um crescimento muito forte de receita para o ano que vem. Bom, isso daqui, o que que é? Eu peguei um relatório de início de cobertura da XP, então quando a empresa fez a abertura do seu capital, a XP foi uma das, acho que talvez a única corretora que fez a cobertura das suas ações. Hoje a XP não faz mais a cobertura, mas eu queria pegar para dar uma olhada no relatório inicial, tá? Para ver o que o mercado estimava para a Priner. Então, olha só, a XP estimava para a Priner uma receita líquida de 337 milhões em 2022 e 370 milhões em 2023. Só que se a gente for ver, nos últimos 12 meses, a empresa já está com uma receita líquida de 480. E a minha estimativa é que ela encerra esse ano com uma receita líquida de mais de 700 milhões de reais. E para o ano que vem, eu espero que a empresa entregue mais de 900 milhões de reais de receita líquida. Lembrando, pessoal, isso aqui é uma projeção, uma estimativa. Isso aqui, obviamente, vai depender de premissas que a gente vai assumir. Então, não vão achando que eu consigo cravar isso. Obviamente, a gente pode errar. Mas, assim, o que é fato? 12 meses, a empresa está com uma receita líquida de 484 milhões, que ela já conseguiu nos últimos 12 meses, sendo que o pessoal da XP estimava que ela, em 2023, ia ter uma receita líquida de 360. Ou seja, a empresa está entregando bem acima do que era a estimativa do mercado para ela. Então, se a gente for olhar pelo que a empresa já valeu e o que o mercado estimava, ela está entregando mais com uma ação que hoje vale bem menos. Continuando, inclusive, a XP tinha uma estimativa de um EBITDA de 27 milhões para 2022 e de 32 milhões para 2023. Claramente, esse EBITDA em 2022 vai ser bem maior do que 32 milhões de reais. A empresa, no segundo trimestre, a empresa reportou um lucro líquido, participação da Priner, tá, de mais ou menos 7 milhões e meio de reais. Ou seja, no segundo trimestre, ela já entregou um lucro líquido de 7 milhões e meio de reais. Sendo que, de novo, aqui a gente olha, a XP estimava que em 2023 a empresa ia entregar, no ano cheio, 5 milhões de lucro líquido. Então, mostra como é que a empresa conseguiu ir para frente, conseguiu se adiantar. Falando também sobre rentabilidade, a gente tem aqui margem EBITDA e o ROIC, né, que é a rentabilidade sobre o capital investido. Então, a gente nota que a margem EBITDA da empresa já está chegando ali na casa dos seus 10,5%, 11%. A empresa tem conseguido crescer em alguns segmentos, como eu comentei, de melhor margem. A aquisição da Gemaia, por exemplo, eu acho que foi um dos pontos também que traz um segmento de margens melhores. O ROIC da empresa indo ali para casa dos 15% já agora no segundo trimestre. Também acho que é um ROIC interessante. Esse aqui não é o ROIC que a empresa calcula, tá? Pelo que a empresa calcula, o ROIC dela estaria em algo como 11%. Eu calculo um pouco diferente e na minha estimativa o ROIC dela já está ali na casa dos 15%. Então, não só isso, eu acho que ano que vem, como ela tem crescido em alguns segmentos que tem margens melhores, e mesmo o segmento de óleo e gás está muito aquecido, eu acho que a gente pode ir uma margem EBITDA acima de 11%. Ou seja, a gente tem uma empresa que está crescendo receita, que está crescendo margem, que vai entregar um bom ROIC, e bem acima aí do que, como eu mostrei, era a expectativa do mercado. Um dos pontos que a gente pode olhar esse crescimento, essa melhora de rentabilidade, é o lucro bruto por funcionário que a empresa tem. Então, a gente nota que o lucro bruto por colaborador vem crescido bastante ao longo dos anos, mostrando que a empresa tem migrado para segmentos que são mais rentáveis, têm margens melhores, e também tem conseguido ganhar eficiência. Dentro da operação da empresa, para vocês entenderem um pouco, esse é um segmento em que você tem uma certa
recorrência. É um segmento, de certa forma, resiliente. Então, diferente de uma empresa de construção, essa é uma empresa mais ligada à manutenção de equipamentos. E por conta disso, a manutenção de equipamentos de plataformas de óleo e gás, ela tem que ser constante. Não só óleo e gás, que é um dos principais negócios, mas os outros negócios também que a Prina atua, são segmentos que você precisa ter manutenção dos equipamentos o tempo todo. Por conta disso, isso confere uma resiliência no segmento da Priner. Diferente, por exemplo, do segmento da Mills, que ela acabava sendo muito impactada quando a gente tinha uma queda no setor de infraestrutura aqui no Brasil. Então, por conta disso, eu acho o negócio da Priner até mais interessante que o negócio da Mills. Falando sobre o mix da receita bruta por atividade, aí, como eu comentei, o segmento de acesso, que é o segmento de menor margem, um segmento mais comoditizado, até eu diria, esse segmento chegou a representar 75% da receita da Priner. E a gente vê como isso foi caindo ao longo dos anos. Então, hoje, o segmento de acesso, no segundo trimestre, representou só 26% das operações da Priner. Não só isso, o discurso da Priner tem sido muito pró encontrar, né, fazer aquisições e crescer em segmentos de margens melhores. Eu fui em um dos eventos da Priner, né, em que eles comentavam que eles estavam buscando projetos de TIR, taxa interna de retorno, entre 20% e 40%, e também eles têm buscado crescer em segmentos com ROICs, né, retorno sobre capital investido bem maiores. E dentro desse a gente tem, por exemplo, o segmento de infraestrutura. A Priner, por exemplo, adquiriu a Gemaia, participação de 51% na Gemaia. Pela minha estimativa, a Gemaia tem uma margem EBITDA entre 25% e 30%, enquanto que a margem EBITDA da Priner é entre algo como ali 10%, 11%. Então, é um segmento com uma margem bem melhor. Então, como eu comentei, eles estão diversificando em linhas mais rentáveis. Exposição setorial, como eu comentei, lá em 2020 a empresa era basicamente o setor de óleo, gás e petroquímica, e a gente vê que eles têm conseguido crescer em outros segmentos. Óleo, gás e petroquímica ainda é um segmento muito importante para a Priner, não tenha dúvida disso. Esse é um setor que está bem aquecido agora, mas a gente sabe que pode ter algum balanço, né? Commodity de petróleo é uma coisa um pouco complicada, mas a empresa tem buscado uma maior diversificação para outros segmentos, papel celulose, mineração, enfim. A gente já deve ver essa mudança de mix mais acentuada ao longo desse segundo semestre. Bom, um ponto muito importante foi a aquisição da Gemaia. Então, como eu comentei, a empresa ela adquiriu 51% da Gemaia, que é uma construtora, num múltiplo de 4 vezes EBITDA. Um múltiplo baixo, no meu entender. No entanto, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque a Gemaia é uma empresa que ela vinha com um contrato, alguns contratos pontuais que eram bem grandes. Então, por exemplo, a receita média da Gemaia era de algo como 63 milhões ao ano, nos últimos anos, sendo que esses contratos são mais do que o dobro do que ela conseguiu de receita ao longo desses anos. Então, o que aconteceu foi que a Priner deixou de fora esses contratos, ela não tem direito a isso, mas contabilmente ela trouxe ali um complicador, tá? O que acontece? A Priner, ela reconhece toda a receita, mesmo desses contratos, ela não tem direito, e lá na linha final, ela distribui para a Gemaia a receita, né, o resultado referente a esses contratos pontuais. Como eu comentei, é um complicador para essa empresa. Não tem nada de, como é que eu posso dizer assim, não existe nenhuma picaretagem, é simplesmente uma forma contábil, que é a forma contábil correta que ela tem que fazer. Ela vai consolidar os resultados, mesmo aqueles que ela não tem direito. É passageiro, isso aí deve se encerrar no final desse ano, mas enfim, a gente precisa tomar um certo cuidado quando a gente olha para o resultado da Priner por conta da Gemaia. Bom, um ponto que eu achei muito relevante, eles trouxeram a prévia operacional do terceiro trimestre. Nessa prévia operacional, eles divulgaram uma receita bruta de 276 milhões. Quando a gente compara com o segundo trimestre, foi um crescimento muito forte. Então, a gente sai de 200 milhões para 276 milhões em um trimestre. Mas, aqui a gente precisa tomar cuidado, porque justamente boa parte desses 76 milhões que foram que ela teve de crescimento de receita é justamente de contratos da Gemaia, do qual ela não tem direito. Então, vamos tomar um certo cuidado que esse crescimento de receita bruta no terceiro trimestre não foi tudo isso. No entanto, algumas outras coisas chamam bastante atenção. Então, eles colocam que o valor aproximado dos novos contratos celebrados com a companhia no terceiro trimestre foi de 592 milhões. É um crescimento muito forte. Eles adicionaram bastante backlog nesse terceiro trimestre. Então, backlog é aquele contrato que ela assinou,
mas ela ainda não prestou o serviço, ou seja, é uma expectativa que ela vai reconhecer essa receita ao longo, provavelmente, do ano que vem, tá? Além disso, a gente vê que, ao final do terceiro trimestre, a companhia contava com 1.130 vagas em aberto para serem preenchidas no trimestre seguinte, ou seja, mostra que ela está bem aquecida já para o quarto trimestre. Para vocês terem uma ideia, na prévia operacional do trimestre anterior, esse número aqui era em algo como 700 funcionários. A empresa já entregou um crescimento muito forte de receita. Então, provavelmente, o quarto trimestre deve vir com uma receita bem forte também. E quando a gente olha para as ações, depois que eles divulgaram a prévia operacional, as ações chegaram a subir, tá? A gente teve aí um crescimento bom das ações, um retorno bom das ações, mas olhando aí para o ano, tá? Neste ano, a Priner estava subindo algo como 1%, praticamente de lado, enquanto que a Mills, uma empresa, eu não diria que é um par, uma parecida, tem um crescimento de 120% no ano. Para mim, então, a Priner é uma alternativa aí que está um pouco de lado. É uma empresa que tem uma liquidez baixa, mas eu acredito que, conforme ela for entregando resultados melhores, a gente pode ter uma reprecificação das suas ações. Bom, pessoal, isso aí é um pouquinho então dessa minha nova small cap na carteira. Eu sempre gosto de falar que small cap são aquelas ações mais apimentadas. É uma empresa que a gente está acompanhando. A gente teve uma certa conversa aí com o pessoal de RI. Vamos tentar falar de novo com o pessoal para tirar algumas dúvidas. Mas assim, é uma empresa que eu acho interessante, que eu adicionei na minha carteira. Então é uma nova small cap, até para continuar tendo uma exposição no setor de óleo e gás, mas uma small cap que está bem barata, que está bem descontada no meu entender. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Também quero lembrar para vocês que nesta quarta-feira a gente vai ter a nossa live com o pessoal da More Invest, que é uma gestora de fundos imobiliários. A gente vai falar um pouquinho sobre, então, fundos imobiliários. Não percam, vai ser bem interessante. De novo, espero que tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.